É, boa noite a todas e todos, né? A gente vai começando a conversar, né, sobre o assunto da minha pesquisa, enquanto as outras pessoas vão chegando também. Mas eu acho que como vocês já estão chegando, já estão aí no horário, eu acho que também seria injusto a gente demorar tanto, né, ou atrasar tanto para a gente iniciar a nossa conversa. Primeira coisa que eu queria, além de dar boa noite, é dizer da minha satisfação, né, de estar participando desse evento. Eu queria muito agradecer o convite do Gabriel, porque eu sei que essa é um evento organizado por alunos, né, e eu fui aluno da graduação de letras da Universidade Federal de Pernambuco, aí em Recife, e é quase como se eu estivesse voltando para casa. Enfim, não é voltando para casa porque a gente está longe, mas pelo menos a gente está nessa rede de diálogo acadêmico para conversar um pouquinho sobre o tema da minha pesquisa, sobre literatura contemporânea brasileira e por aí vai. Né? Então, primeiro, Gabriel, queria muito agradecer a você e todo mundo que tiver ajudado, né, na criação desse evento. Eu fiquei lembrando alguns minutos antes, quando eu era aluno da graduação aí na Universidade Federal de Pernambuco, né, no meu saudoso CAC, né, Centro de Artes e Comunicação, eu com alguns amigos, a gente organizou eventos, né, acadêmicos, a gente criou uma revista chamada Revista Crispim, e a gente organizou juntos 2 eventos acadêmicos que convidaram pessoas de fora, né, da universidade para participar. Então, esse tipo de protagonismo estudantil eu acho que é muito legal, e eu acho que a gente deve sempre incentivar e aplaudir o tempo inteiro. Bom, eu vou começar agora a compartilhar um PowerPoint, né? Eu imagino que não temos só alunos da Universidade Federal de Pernambuco, eu acho que essa dimensão virtual e essa dimensão online permite que a gente possa conversar em outros lugares que fisicamente talvez fossem, né, difíceis, né, o encontro. E a primeira coisa que eu vou fazer é me apresentar, né, porque eu imagino que muitos de vocês chegaram com o tema e não necessariamente me conhecem, enfim. Então, deixa eu só fazer aqui antes do compartilhamento. O Gabriel me explicou o seguinte, então a gente teria, pessoal, aproximadamente 90 minutos, né, de evento, pode ser um pouco mais, se vocês precisarem ou quiserem conversar um pouco comigo, ainda mais, estou super à disposição, enfim, fiquem super à vontade. E aí, então, a gente teria 90 minutos, provavelmente 1 hora, mais ou menos, com a minha fala, e os 30 minutos finais, os 40 minutos finais com perguntas, observações de vocês, que são sempre super bem-vindas. Eu estou super curioso para saber o que é que vocês vão achar da minha pesquisa e das ideias que eu vou apresentar para vocês daqui a pouco. Então, a gente fica um pouco nessa dinâmica, tá, pessoal? E provavelmente eu vou falar entre 50 a 60 minutos, mas talvez no meio da minha fala eu pare um pouco para ver se alguém já tem alguma pergunta. Então, no meio da minha conferência, talvez seja legal, a gente pode ficar um pouco mais informal. Se alguém tiver uma ou 2 perguntas do que eu já tiver apresentado, pode ser uma maneira só da gente tentar simular um pouco uma dinâmica que eu acho que seria de sala de aula, caso a gente estivesse juntos, né, e juntas nos encontrando. Então, dou boa noite mais uma vez para vocês. O pessoal do chat, estou vendo que está dando boa noite, mando para o pessoal do chat também. E, bom, vamos iniciar, né? Vamos começar o compartilhamento. Deixa eu achar aqui meu PowerPoint e a gente começa. Bom, pessoal, então tá aqui o PowerPoint, né, em tela cheia, né? Eu, eu não, aqui no Google Meet eu não consigo olhar para vocês, eu também não consigo observar as carinhas de vocês nos quadradinhos, ou as carinhas, ou os nomes de vocês nos quadradinhos. Eu também não consigo ver o chat. Então, caso eu esteja começando a falar e o PowerPoint não estiver sendo transmitido para vocês, ou caso aconteça algum problema da internet da minha voz, algo caiu, ou minha voz ficou lenta por causa da conexão, por favor, me avisem. Eu vou pedir talvez para o Gabriel, né, fazer isso. Então, Gabriel, qualquer bronca, não sinta-se super à vontade para avisar, Cristiano, repete isso daqui porque a internet não está legal, ou o PowerPoint não está aparecendo, enfim. Eu pergunto para você, Gabriel, se, só para confirmar, o PowerPoint nesse momento está sendo transmitido para todo mundo. Tá sim, aqui tá. Beleza, tá bom. Então, qualquer coisa, se o pessoal avisar aí no chat algum problema, pode me interromper, tá bom? Ok. Bom, então vamos começar, né, pessoal? Então, a proposta da minha fala com vocês hoje, da minha conversa com vocês, é
né, exatamente compartilhar com vocês uma pesquisa que eu tenho desenvolvido como professor do programa de pós-graduação em letras da Universidade Presbiteriana Mackenzie desde julho de 2020, né? Então, e essa pesquisa ela pode ser de alguma maneira sintetizada nessa frase, né, nessa pergunta que está aqui nesse primeiro PowerPoint inicial. Como a literatura brasileira pensa a Covid-19, né? Então, antes da gente chegar nessa pergunta, como eu tinha falado antes, eu só queria me apresentar rapidinho para vocês, para a gente continuar, não é, a pensar juntos, né, essa questão da pandemia. Então, como eu falei, é possível que muitos de vocês me conheçam, alguns não me conheçam, alguns provavelmente foram meus alunos, eu já vi um ou outro nome conhecido, né, aparecendo aí no chat, né? Inclusive, eu queria só mandar um oi para minha amiga, minha colega, né, professora Brenda Carlos, né? Eu fiquei bem feliz de encontrar ela agora ali na listinha ali do chat, né? Brenda, manda depois no final, em algum momento, um alô, tá? Para a gente conversar. Então, só me apresentando, meu nome é Cristiano Aguiar, eu sou escritor e sou professor da Mackenzie. Eu não sou de São Paulo, né? Eu sou, na verdade, nordestino, mas eu moro em São Paulo há quase uma década. Eu nasci em Campina Grande, na Paraíba. Depois de um tempo, eu me mudei, morei um tempo fora do país. Depois morei em Recife, voltei para Campina Grande. E aí, no ano 2000, eu me mudei da Paraíba para Pernambuco. Primeiro, eu estudei no curso de Direito da Federal de Pernambuco. Em seguida, eu acabei abandonando o curso e entrei no curso de Letras também na UFPE, onde eu me formei e onde eu fiz o meu mestrado em teoria da literatura. E aí em Pernambuco, no tempo que eu morei aí, em Recife, eu trabalhei com um pouco de jornalismo, com produção cultural, mas também dei aula em cursinho, né? Enfim, então trabalhei com revisão também. Desde 2011, eu me mudei para São Paulo. E aí, em São Paulo, eu fiz meu doutorado na Universidade Presbiteriana Mackenzie, né? Com um doutorado de sanduíche na University of California, em Berkeley, com a bolsa da CAPES, né? E nesse momento, desde 2015, né, eu fiz meu doutorado de 2011 a 2014, e desde janeiro de 2015 eu sou professor, primeiro na graduação, na Mackenzie, e agora também eu sou professor na pós-graduação. Então, na graduação, geralmente, eu dou essas 3 disciplinas que estão projetadas aí, né? Literatura portuguesa 1 e 3, e História da Arte e da Cultura. Eu também, às vezes, faço um trabalho de diálogo da literatura com as artes visuais. E na pós-graduação, eu oscilo entre 2 disciplinas. Uma disciplina que nesse momento, eu estou ministrando em parceria com uma colega minha, a professora Helena Bonito Pereira, que é ficção brasileira contemporânea. Ou seja, o tema principal, ou campo de estudos principal da nossa conversa hoje à noite. Mas também, às vezes, eu trabalho no campo da teopoética, né? Daqui a pouco eu vou explicar o que é isso, e é o que vai acontecer, por exemplo, no próximo semestre. No próximo semestre, a minha disciplina ofertada na pós-graduação, na Mackenzie, é uma disciplina sobre análise literária de textos religiosos. Eu também trabalho um pouco nesse campo, embora isso não seja o objeto do nosso debate hoje, mas quem quiser puxar um pouco esse assunto também, fica super à vontade, eu estou com muita sinceridade à disposição de vocês, tá bom? Então, pessoal, essas são minhas áreas de pesquisa, tá? Então, o meu principal campo de trabalho no mundo acadêmico, na área acadêmica, é com a ficção contemporânea. Já faz muitos anos que eu trabalho sobre isso. Por exemplo, né, quando eu fui aluno da Letras, aí na UFPE, em Recife, minha iniciação científica foi sobre ficção brasileira contemporânea, meu trabalho de conclusão de curso foi sobre ficção brasileira contemporânea, o meu mestrado, também na UFPE, foi sobre isso, e o meu doutorado, aqui na Mackenzie, também foi sobre ficção brasileira contemporânea. Boa parte do que eu tenho publicado, seja dentro do contexto acadêmico ou fora, fazendo crítica literária, boa parte disso teve como tema a ficção brasileira contemporânea. Às vezes, colocando a literatura brasileira do hoje com a literatura contemporânea da América Latina, em especial América do Sul, Argentina, Chile, ou, no caso da América do Norte, a literatura mexicana, ou às vezes também colocando a literatura brasileira em diálogo com a literatura britânica ou com a literatura estadunidense, por exemplo. Então, ficção brasileira contemporânea é, de fato, a minha principal atuação acadêmica, né? E eu faço parte de um grupo de pesquisa, eu sou vice-líder desse grupo de pesquisa, chamado, um grupo de pesquisa do nosso programa de pós-graduação aqui na Mackenzie, chamado Literatura Brasileira
no contexto pós-moderno. Então, pessoal, essa é a primeira área de atuação, né? A outra área de atuação, né, é a teopoética, aquilo que eu falava agora para vocês, que é um campo de estudos que no Brasil ainda é um pouco novo, né? E é um campo de estudos que estuda as questões literárias relacionadas ao mundo religioso e, no caso do nosso grupo lá na Mackenzie, as relações entre Bíblia e literatura. Então, a gente tem um grupo de pesquisa que é coordenado pelo professor João Leonel, e eu sou membro também desse grupo de pesquisa, e alguns dos pesquisadores leem o texto bíblico com as ferramentas da crítica literária e da teoria da literatura, ou outros pesquisadores, entre os quais eu me incluo, faz a relação de intertextualidade, de dialogismo entre obras literárias seculares, digamos assim, né? Romances, contos, escritores, enfim, de várias épocas, e o texto bíblico. Então, inclusive, a gente tem um evento chamado Jornada Bíblia e Literatura, e amanhã a gente vai ter um evento, eu vou coordenar a mesa sobre elementos religiosos na poesia da escritora portuguesa Adília Lopes. Quem quiser depois também dúvidas sobre isso, me manda uma mensagem ou pergunta e eu posso passar depois as diretrizes. Outra linha de pesquisa que para mim tem crescido muito, né? E às vezes essa linha de pesquisa ela mistura o tema da ficção brasileira contemporânea é a questão da literatura fantástica. Então, eu tenho orientado muito isso na graduação, iniciação científica, trabalho de conclusão de curso, e aí a gente tem, né, pessoal, várias vertentes da literatura fantástica, e no meu caso, o que me interessa mais especificamente é as vertentes dos subgêneros do fantástico, e aqui subgênero não tem nada de pejorativo, tá? Que são a fantasia, o horror e a ficção científica. Em especial, eu tenho orientado trabalhos ligados à fantasia e ligados à ficção científica. São temas que me fascinam, né? E que têm aparecido como lugar de orientação, em especial na graduação. E, por fim, antes de eu desenvolver o projeto da Covid-19, né, que começou agora em julho, eu, além da atuação mais forte com a ficção contemporânea, eu também desenvolvi um projeto sobre crítica literária. Então, era pensar como a crítica literária ela se manifesta no mundo contemporâneo. Então, era pensar, por exemplo, as relações, né, nesses anos de pesquisa entre o texto do jornal ou o texto do blog, por um lado, e o texto acadêmico, né, os artigos, dissertações ou teses que a gente produz no universo das letras, por exemplo. Um outro campo dentro dessa área de crítica literária onde eu atuei foi pensar a crítica literária nos seus suportes digitais. Então, por exemplo, o que é a crítica, caso vocês considerem como crítica literária, feita pelos booktubers, né, que são essas pessoas, né, homens e mulheres que criam canais de internet para falar de livros, para compartilhar suas leituras. Além disso, além dos booktubers, a gente tem, por exemplo, os bookstagrammers também, né, que são pessoas que fazem resenhas usando como suporte o Instagram. Enfim, como é que a crítica literária ela se manifesta em meios digitais? Nos últimos anos, eu coordenei com professores aí, né, de Pernambuco, né, o professor Fábio Andrade, por exemplo, o professor Eduardo César Maia, eu coordenei um simpósio na Abralic, né, que é um dos maiores eventos, né, na nossa área, no campo das letras, sobre exatamente crítica literária. A gente, inclusive, até publicou depois um e-book com alguns artigos dos pesquisadores juntos, né? Isso aconteceu já faz mais ou menos 2 anos. Enfim, pessoal, essas são as áreas de pesquisa, e mais atualmente, né, o que eu tenho mais atuado com mais frequência são as 2 primeiras, né? A ficção brasileira contemporânea, que é onde se insere a minha pesquisa sobre a Covid-19, e a teopoética também, tá bom? Bom, seguindo adiante, aquele momento, né, existe um poeta em Pernambuco chamado Jomar Muniz de Brito, né, e ele diz que existe uma patrulha autopromocional. Então, chegou o momento jabá, chegou o momento da autopromoção. Eu tenho 2 livros, na verdade, eu tenho 3 livros publicados, e um deles é um livro teórico, Narrativas e Espaços Ficcionais, né, uma introdução. É um livro que é uma parte da fundamentação teórica da minha tese, né, em que eu analiso obras contemporâneas, mas não só contemporâneas, obras mais clássicas também, através da ideia do espaço. A gente vai até falar um pouco sobre isso ao longo da noite de hoje. E além da carreira acadêmica, eu também tenho uma carreira como escritor de ficção, né? Em 2018, eu lancei um livro de contos chamado Na Outra Margem, o Leviatã, pela editora independente Lote 42.
E esse ano eu lancei um e-book com 3 contos meus, né? São 3 contos inéditos. Esse e-book foi lançado também por uma editora independente, só que pernambucana, chamada Vacatussa. E essa editora, né, ela criou uma coleção chamada Coleção Solidária, que é o que é a coleção solidária? É um conjunto de e-books cuja renda é transferida, não é? Exceto aquilo que fica com a Amazon, né, com o site de varejo da Amazon, cuja renda é transferida para uma ONG pernambucana chamada Samaritanos, que é uma ONG que faz trabalhos sociais para pessoas em situação de rua na cidade do Recife. Então, eu lancei o Trilogia da Febre, meu Deus, quando foi? Eu não lembro, não lembro mais a data, acho que foi julho também. Foi mais ou menos o momento que eu estava fechando os contos do livro, foi o momento que eu estava também fazendo a pesquisa, né, da Covid. E o Trilogia da Febre, ele está disponível na Amazon, né, por R$ 9,90. Eu deixo o link aqui. Aliás, abrindo um parêntese, todo o meu PowerPoint fica disponível para vocês, fiquem à vontade, o Gabriel já está com isso no e-mail dele, então quem quiser pode solicitar para o Gabriel, tá? E aqui fica o link, né? Aqui tá, então tá o link para quem quiser depois dar uma olhada no Trilogia da Febre, que é um pouco um trailer, pessoal, do meu livro de ficção novo, né? Meu novo livro de contos, talvez torçamos, né? Vai sair no próximo ano. E os 3 contos que estão no Trilogia da Febre estão também, né, no livro novo. Bom, mas vamos agora, finalmente, né, depois de toda essa introdução, vamos pensar um pouco sobre o que eu trouxe para vocês, para a gente conversar. Né? Então, o que eu estou mostrando para vocês aqui? Eu estou mostrando essa imagem do suplemento Pernambuco. Como eu não tenho certeza se todos, né, que estão assistindo essa aula são pernambucanos, pode ser que alguns de vocês não conheçam ou estejam ouvindo falar do suplemento Pernambuco pela primeira vez. O suplemento literário Pernambuco, ele é um dos principais, né, jornais hoje no Brasil para debater literatura e literatura contemporânea. Ele é publicado pela CEP, né, que é a editora oficial do estado de Pernambuco, e na edição de setembro, o editor do Pernambuco, né, o jornalista Schneider Carpegiani, topou que eu publicasse um ensaio que acabou sendo a capa do Pernambuco na edição de setembro, em que eu mostrava as primeiras hipóteses dessa pesquisa da Covid que eu estava já desenvolvendo desde julho. Na verdade, desde março, eu já estava começando a salvar algumas narrativas que iam aparecendo, em especial na internet, que tematizavam, abordavam a Covid-19. Então, o link do ensaio está também no PowerPoint, tá, pessoal? Eu acho até que em algum momento da divulgação, né, do evento, né, que o Gabriel ele deve ter mostrado o link para vocês. E o que eu vou apresentar para vocês é um pouco o que está no meu ensaio, né, o que está no ensaio do Suplemento Pernambuco. Então, eu vou acompanhar um pouco algumas das ideias e alguns dos argumentos, né, que eu apresentei nesse meu texto. Então, fica aqui só, né, o recado, né, então o que eu vou apresentar está muito calcado naquilo que eu escrevi entre julho e setembro e que acabou sendo publicado em setembro no Pernambuco, né. Como foi feita a pesquisa? Acho que é isso que a gente, né, gostaria de começar a entrar aqui. Eu fiz a pesquisa, pessoal, através de uma pergunta, né, que no fim das contas, como a gente faz pesquisa sempre. Estejamos na área das humanidades, estejamos na área da ciência da saúde ou das ciências exatas, a gente faz pesquisa por alguma coisa que nos inquieta. A dúvida é o combustível da pesquisa acadêmica. Né? Se não for assim, não é melhor nem começar. Então, o primeiro passo para a gente elaborar um projeto de pesquisa, ou para a gente fazer o nosso mestrado, o nosso doutorado, ou a nossa iniciação científica, é exatamente encontrar uma pergunta, encontrar uma dúvida que vale o investimento do nosso tempo, da nossa energia, para que ela, de alguma maneira, seja contemplada. Obviamente que a minha pergunta de trabalho e o meu projeto de pesquisa não tem pretensão de dar uma resposta, pessoal, absoluta, uma resposta inquestionável sobre a pergunta que está projetada para vocês aí, tá? O que eu vou propor são hipóteses, né? E também, de alguma maneira, pensar de que forma o meu trabalho pode influenciar outras pessoas a fazerem pesquisas semelhantes. Eu adoraria, terminando a noite de hoje, saber pouco depois, ou um bom tempo depois, que alguns de vocês se animaram para pesquisar o mesmo tema que eu estou pesquisando, a partir de algumas das ideias que eu vou apresentar para vocês. Portanto, toda pesquisa, ela parte de uma pergunta. A minha pergunta de trabalho é essa que está aqui. Como a literatura brasileira contemporânea está narrando a pandemia da Covid-19. Então, de alguma maneira, foi essa pergunta básica
para a qual eu estou tentando elaborar algumas hipóteses. Uma primeira já um primeiro filtro, né? Está aqui, por exemplo, na palavra literatura. Quer dizer, eu não vou, por enquanto, estudar a poesia. O meu foco é a prosa, em especial a prosa de ficção. Ou seja, nesse momento agora, me interessa principalmente contos, romances, novelas e também crônicas que tematizem a pandemia. O que eu falar para vocês hoje à noite vai estar mais focado nos contos da pandemia, tá? As crônicas, elas entraram lateralmente também no ensaio, né, do Pernambuco, mas o foco principal foram os contos. Então, primeiro, eu quero pensar bem os contos para depois dar uma olhada nas crônicas, né? E graças a Deus eu acho que eu vou conseguir convencer 2 alunos da graduação, né, lá na Mackenzie a trabalhar comigo na iniciação científica, né, sobre esse tema. E também eu estou aqui torcendo para ver se alguém do mestrado, né, topa, né, propor um projeto para o próximo ano para pensar esse tema, né, da pandemia. Então, da literatura brasileira contemporânea, o que eu peguei primeiro? Eu peguei para estudar a ficção e a prosa. A poesia em outro momento. No campo da poesia, eu não estou tão bem informado de como estão, né, as vertentes e como está sendo feita a recepção do tema da Covid-19 por nossos poetas e nossas poetas. Mas eu sei que está acontecendo. Eu sei que está acontecendo e em algum momento, quem sabe ao longo do próximo ano, ou até em 2022, isso também vai ser, de alguma maneira, pensado no meu projeto. Bom, então a pergunta de trabalho é essa, né? E, antes da gente avançar, vocês devem estar se perguntando, ok, Cristiano, a gente está aqui no campo das letras, mas o teu tema pede uma abordagem interdisciplinar, não é? Então, ou seja, é preciso dialogar de alguma forma com outros campos que não sejam da letras. É o caso da minha pesquisa com o diálogo com a área da saúde, as ciências da saúde e também, provavelmente, com a área das ciências sociais, né? No caso da área da saúde, o que tem fundamentado muito, né, a minha pesquisa, em especial para eu pensar a ideia de saúde, por um lado, e a ideia de doença, por outro, é esse livro que eu estou destacando para vocês aqui, publicado pela Fiocruz, chamado Os Sentidos da Saúde e da Doença, que de autoria desses 3 autores, né, Dina Cesare, não sei exatamente pronunciar o nome dela, Elvira Maciel e Rafael Oviedo. Então é um livro que está me ajudando muito e é um livro que ajuda a fazer o link, né, na minha pesquisa entre o campo, por exemplo, das letras e o campo da ciência da saúde. Já tem sido muito interessante uma conversa com o campo da saúde. Há algumas semanas atrás eu fui convidado por uma universidade, uma faculdade privada daí de Recife também, eu conversei um pouco com alunos da área de saúde, né, a Faculdade Pernambucana de Saúde, e foi muito rico, né? Foram alunos da psicologia, da medicina, da fisioterapia, da enfermagem, e foi muito rico ver o feedback de uma área que não é exatamente a minha área de origem, que é a área da letras. Hoje é dia 2, né? No dia 5, eu vou estar participando de um evento, né, com um grupo na USP, né? O GEMA é um grupo que é uma parceria de um dos programas de pós-graduação em letras da USP com a Faculdade de Medicina da própria USP, e eles fazem esses estudos, eles fazem estudos da articulação entre o campo da medicina e o campo da literatura. Então, no dia 5, eu vou estar conversando com um grupo misto de pesquisadores na letras e de pesquisadores da área da saúde, no caso, a medicina. E qual é, pessoal, a abordagem desse link, né? Qual é a minha abordagem desse diálogo entre o mundo das ciências biológicas e da saúde e o mundo da literatura, o mundo das letras? Tá nesse trecho, nessa citação que eu retirei do livro Os Sentidos da Saúde e da Doença. O que a citação diz para a gente e por que ela é importante? Eu vou ler para a gente pensar um pouco juntos. Os sentidos da saúde e da doença são ainda configurados social, histórica e culturalmente. Eles não estão isentos de crenças, hierarquias, juízos e valor, conhecimentos e atitudes compartilhados em um grupo. Portanto, né, pensar, como eu coloquei aqui no PowerPoint, pensar os conceitos de saúde e doença é também uma função das ciências humanas. O vírus, pessoal, da Covid-19, ele não é só uma questão bioquímica. Ele não é só uma questão da área da medicina. Ele não é só uma preocupação da indústria farmacêutica ou da área do curso da farmácia, por exemplo. Ele é uma preocupação das humanidades. Em especial, quando a gente encerrar
o ciclo, ou um primeiro ciclo da pandemia, que de alguma maneira vai ter algum tipo de encerramento quando a gente tiver vacinas testadas e aprovadas e seguras para a população. No momento em que a gente tiver uma vacinação em massa, vai ser muito frequente que a gente olhe para trás e observe uma paisagem que eu não posso deixar de descrever como uma paisagem devastada, e os sentidos dessa paisagem devastada, deixada pela pandemia, vão ser muito dados por nós nas humanidades. E quando eu digo nós nas humanidades, não é só a gente nas letras, é o pessoal na história, é na sociologia, na antropologia, entre outras, na filosofia, entre outras áreas possíveis nas humanidades. Então, as humanidades podem e devem estar no centro do debate sobre a pandemia que a gente vive nesse exato momento. Portanto, o vírus, ele não é só uma questão bioquímica, como eu acabei de falar. Ele não é só uma questão biológica, ele é uma questão humana e cultural. Quando a gente observa a história de uma pandemia ou a história do desenvolvimento de uma doença, a gente vai perceber que existem modos culturais de dar conta dessa doença, ou modos culturais de interpretar essa doença. Um exemplo que eu dou para vocês, por exemplo, é a visão que se tem da tuberculose. A visão que a gente tem da tuberculose hoje, em 2020, é muito diferente da época do romantismo. Vamos resgatar aí as aulas de romantismo, né, na literatura brasileira, na literatura portuguesa ou em outras literaturas que vocês estiverem estudando. Um dos livros que é muito importante para a minha pesquisa é um livro chamado A Doença como Metáfora, da ensaísta americana Susan Sontag. E é muito interessante como a Susan Sontag, ao longo desse livro, ela pensa como se construiu no romantismo todo um imaginário da tuberculose, né, que é um imaginário cultural que, após o século XIX, vai se transformando no século XX. Vejam, a doença como fato biológico, ou o micro-organismo que causa a doença, é o mesmo, claro, salvaguardando suas variantes, né, de mutações, etc, etc. Mas a doença é a mesma. Mas o modo como lidamos com a doença, o modo como interpretamos essa doença, o modo como culturalmente, politicamente respondemos a essa doença, varia não só com o tempo, mas de cultura para cultura. Em outros eventos, turma, que eu estou participando, se levanta muito a questão da polarização, né? Como vocês sabem, não é nenhum segredo para ninguém, o vírus ele se polarizou politicamente no Brasil. Não só a possíveis políticas públicas de combate ao vírus, mas também se polarizou medicamentos como a cloroquina, por exemplo, tá? E eu sempre via muitos comentários, isso apareceu um pouco nas lives, nos eventos que eu venho participando sobre esse tema, a seguinte questão: poxa, como é que o Brasil pode ousar polarizar uma coisa tão séria como a Covid-19? Na verdade, a pergunta, turma, é um pouco oposta. Como é que, chegando no Brasil, a Covid-19, num país absolutamente rasgado ao meio, dividido e polarizado politicamente, como seria possível que esse vírus não seria polarizado? Por quê? Porque no momento em que a Covid-19 entra em território brasileiro, no momento em que a pandemia se estabelece, né, como um tópico nacional, não se trata só mais de uma questão de saúde, não se trata só mais de uma questão técnica da área das ciências da vida, se trata também de uma questão que é agora cultural, política, em que o vírus é articulado com valores sociais e políticos. Né? Enfim, a gente pode depois voltar a essa questão. Bom, outro tema importante, né? Então, estou tentando colocar aqui algumas bases, né? Talvez teóricas do que a gente está conversando. Outro tema importante é, Cristiano, ok, você está falando de literatura contemporânea brasileira, mas o que é isso? Eu queria também um pouco definir com vocês o que seria isso. Por quê? Porque eu não sei bem, né, se todos e todas vocês trabalham com esse tema. Eu também não sei se todo mundo é, inclusive, da área de letras. Eu entendi que talvez seja um evento aberto, né, para um público mais amplo. Então, o que é literatura contemporânea brasileira? Pensar esse conceito é super importante para a gente. Por quê? Porque ele é aquilo que constitui a nossa matéria-prima da pesquisa. Afinal de contas, Covid-19 só pode ser tematizada por escritores que estavam escrevendo no final de 2019 e ao longo de 2020, ou seja, escritores e escritoras contemporâneos. Então aqui só uma imagem, né, para mostrar 3 escritores contemporâneos bem importantes. Aqui na extrema direita a gente tem, né, o Luiz Rufato, né, aqui no cantinho direito, né, a gente tem o Paulo Lins, né, a obra mais importante do Luiz Rufato é o romance Eles Eram Muitos Cavalos. A obra mais importante do Paulo Lins é o romance Cidade de Deus, né, que virou um filme muito famoso, né, acho que boa parte da gente, todo mundo assistiu. E aqui também a gente tem a Andrea del Fuego, né, um dos livros mais famosos dela é
ou Os Malaquias. Por que eu trago esses 3 autores? Só para mostrar para vocês que, se vocês me pedissem para resumir literatura contemporânea brasileira em uma palavra, se vocês pedissem para que eu resumisse em uma palavra, literatura contemporânea brasileira, seria diversidade. Uma das marcas do contemporâneo, uma das marcas da contemporaneidade em nossa literatura é a diversidade de vertentes, de projetos literários e de perfis de autores e autoras. Então a gente tem aqui 3 escritores de perfis diferentes, né, em termos de origem social, gênero e raça, que compõem um ótimo mosaico, um ótimo exemplo do mosaico que é trabalhar com a literatura contemporânea brasileira. E na minha pesquisa, isso não é nem tanto o foco da minha conversa com vocês hoje, mas no meu texto, publicado no Suplemento Pernambuco, eu falo um pouco disso, né, como eu fiquei muito satisfeito de perceber que escritores de diferentes estados do Brasil, de diferentes perfis, diferentes idades, diferentes orientações sexuais, origens raciais, né, backgrounds tão diferentes, todos eles, de alguma maneira, estão buscando seu espaço e narrando o momento que a gente está vivendo agora, que é esse momento pandêmico. Então, as narrativas pandêmicas na literatura brasileira, elas têm mantido a diversidade que a gente encontra na literatura contemporânea brasileira como um todo. Tá? Como é que a gente define literatura contemporânea brasileira? A primeira coisa, né, isso a gente fala muito em banca, enfim, ou quando a gente está dando aula sobre esse tema, como é o caso agora, né, para os alunos do mestrado e do doutorado na Mackenzie, é que, primeiro, o grande problema da literatura contemporânea é a gente tentar entrar em um acordo sobre quando ela começa. Afinal de contas, quando é que é contemporâneo? Quando é que o contemporâneo se inicia? Aqui, pessoal, é uma briga, tá? Então, algumas pessoas acham que só tem literatura contemporânea a partir da década de 90 do século passado, ou seja, a partir de 1990. Outros vão falar só de literatura contemporânea a partir dos anos 2000. Outros colocam o marco a partir dos anos 80. Eu coloco entre os anos 60 e 70. Tá? Então, a partir da década de 60, ou da segunda metade da década de 60 e ao longo dos anos 70, né, do século 20, eu considero que a gente já tem uma nova etapa, um novo passo na literatura brasileira, que pode ser chamado de literatura brasileira contemporânea ou literatura contemporânea brasileira. Quais são os meus critérios, pessoal? Primeiro, né, é literatura contemporânea porque a gente tem um fechamento do ciclo modernista, ou seja, as grandes obras-primas, as obras mais marcantes do modernismo já estão publicadas entre os anos 60 e em especial nos anos 70, e novas gerações vão começando a despontar na nossa literatura, e essas novas gerações já estão distantes do marco original da Semana de 22. Tá? Então, a partir do momento em que o modernismo entra em decadência, novos temas, novos perfis de escritores começam a aparecer, e a gente vai ter, então, a literatura contemporânea. Outra coisa importante é que, entre os anos 60 e 70, a gente tem uma consolidação de mudanças estruturais na nossa sociedade, em especial a questão urbana. Tá? A gente teve várias fases da nossa literatura, uma literatura que é produzida a partir de um mundo que é um mundo brasileiro rural. Quando a gente está ali na transição dos anos 60 e 70, um longo processo de urbanização do Brasil se consolida, e isso absolutamente é visível na literatura contemporânea brasileira. No caso, por exemplo, da prosa de ficção, a nossa literatura contemporânea ela é extremamente urbana, né? E isso também a gente observa nas narrativas da pandemia em 2020. Também a gente tem consolidação de marcas identitárias importantes. Então, a gente tem cada vez mais uma ascensão da autoria feminina, né, se consolidando como vozes femininas importantes na literatura, e a gente vai começando a perceber, nos anos 80, por exemplo, uma consolidação e afirmação de temáticas homoafetivas, né, na nossa literatura, tanto na poesia quanto na prosa, e a gente tem, nos últimos anos também, por exemplo, um importante e intenso debate sobre as origens afro-brasileiras, não só da nossa literatura canônica, clássica, como também da nossa literatura contemporânea. Cristiano, questões identitárias já existiam no modernismo? Sim, mas o que a gente vê na literatura contemporânea brasileira é um processo de consolidação e de aprofundamento dessas questões. Outra coisa que é muito interessante, que eu não coloquei aqui, é como a gente também percebe que alguns temas, como o tema da violência, ou como o tema
da sexualidade, muitas vezes, inclusive, essas obras contemporâneas, elas se deixam influenciar por discursos da pornografia, por exemplo, elas, né, aparecem com cada vez mais frequência e de forma cada vez mais explícita e intensa nessas obras contemporâneas. Um exemplo que é um divisor de águas é a obra do recém-falecido escritor Rubem Fonseca, né? Por fim, a gente tem na literatura contemporânea um intenso diálogo do erudito com a cultura pop. É importante pensar que no romantismo, no modernismo, a gente já tinha também, né? A gente tinha ecos do cinema, ecos do rádio, né? Mas o mundo do pop, né, entra de fato e é incorporado fortemente na literatura brasileira a partir dos contemporâneos, nos anos 70, em especial a partir dos anos 80 em diante. A resposta para isso é muito simples. A gente percebe que, à medida que as gerações vão se sucedendo, essas gerações de escritores e escritoras vão trazendo as suas referências da literatura, né? Então essa é uma questão que, se vocês quiserem, a gente também pode debater depois, mais adiante. E aí, pessoal, mais uma dessas questões, né, de base, digamos assim, para a gente depois seguir um pouco falando mais especificamente dos textos. No meu ensaio no Pernambuco, né, eu falo um pouco da relação entre a linguagem verbal e a prática da clínica. Quando eu falo prática clínica, eu estou falando da prática dos profissionais de saúde, né, o dia a dia dos profissionais de saúde, né, em um hospital, em um plantão, nas suas clínicas, né, em atendimentos de saúde da família e por aí vai. E eu estabeleço no meu ensaio algumas relações entre linguagem, por um lado, ou melhor, entre literatura, por um lado, e a prática dos profissionais da saúde, por outro. Portanto, é um pouco isso que eu queria também situar vocês e pensar junto com vocês. Primeira possível aproximação entre literatura, por um lado, e a prática clínica, por outro. Como está aqui no PowerPoint, tanto a literatura quanto as ciências da saúde trabalham com representações. Quer dizer, eu, como escritor, ou vocês, como escritores e escritoras, o que é que vocês fazem quando vocês criam um poema? Ou quando vocês constroem e escrevem um conto? Vocês colocam as suas emoções, vocês se inspiram em algum fato histórico, vocês observam aquilo que está ao redor de vocês, vocês pegam vários desses ingredientes e, usando a imaginação de vocês, misturam tudo isso e constroem um mundo imaginado, que é o mundo da ficção. O mundo do e se essas coisas pudessem acontecer, né? Então, e tudo isso, esse mundo imaginado que a gente constrói nos romances, nas novelas, nos contos, nos poemas, é o mundo das representações. No mundo da saúde, né, no mundo das práticas clínicas, a gente também tem representações. Vou dar um exemplo para vocês. Digamos que vocês estão digamos que vocês estão com alguma suspeita da Covid, né? A gente sabe que um dos sintomas possíveis é algum problema pulmonar, né? Falta de ar, né? Enfim. Então, você muitas vezes pode ser que você tenha que fazer algum tipo de exame, que tire um raio-x, ou pegue algum tipo de imagem do seu tórax, por exemplo. Ora, no momento em que você faz o exame e o médico recebe aquele exame, se você já viram um raio-x, vocês vão ver que geralmente é um papel escuro, né? E aí ou um plástico escuro que tem uma imagem do seu pulmão. Lembrem só, aquela imagem que está lá naquele plástico segurado pelo médico não é o seu pulmão. É o quê? É uma representação do seu pulmão. Por exemplo, eu confesso a vocês que eu não sou muito de ir para médicos, assim, só quando minha irmã, que é médica, me empurra literalmente para dentro do consultório de algum médico, ou se eu tenho só alguma emergência muito grande, é que eu realmente vou no hospital. E quando, por exemplo, há uns anos atrás, quando eu estava fazendo meu doutorado, eu tive um problema sério de gastrite, que inclusive voltou agora na pandemia. E aí eu fiz um exame que é a endoscopia, que é um exame extremamente agradável, não tô nem brincando, é realmente legal você tá lá na endoscopia, super relaxado, né? Enfim, apaga um pouquinho e depois acorda, né? E o exame está pronto. E para quem já fez endoscopia, ou para quem já fez qualquer exame, vocês vão lembrar que pode ser produzido uma imagem ou pode ser produzido um texto com descrições sobre elementos biológicos, bioquímicos dentro do seu corpo. Aquele texto, um laudo, por exemplo, né? A gente poderia chamar assim, aquele laudo, aquele texto, não é o seu estômago, não é o seu corpo. Nem sequer aquele texto impresso que o médico recebe para fazer o diagnóstico é a doença. Aquele texto é uma representação da doença. Portanto, é muito interessante, né, que como a gente vai ter um diálogo muito curioso entre a lógica estrutural, a essência do ato poético e do ato ficcional, por um lado,
e a lógica essencial da prática da clínica por outro, que é a ideia das representações. Profissionais da saúde, enfermeiros, fisioterapeutas, médicos, nutricionistas e escritores e escritoras trabalham com representações. Tanto a literatura quanto as ciências da saúde utilizam a palavra. Eu imagino que todo mundo aqui que está assistindo a essa aula já deve ter ido para o médico ou para uma médica, já deve ter ido para o hospital, né? E percebam que o que o médico faz? O médico, você entra no consultório, por exemplo, né? Ou no ambulatório, se você está no hospital ou num posto de saúde, e aí lá no posto você entra no ambulatório e o médico olha para você e pergunta: fulana, né? Vamos usar o nome de Gabriel. Gabriel, o que eu posso te ajudar? O que você está sentindo? Ora, Gabriel não vai colocar a mão dentro da boca e vai retirar a doença, né, qualquer que seja a doença, e vai mostrar para o médico. Gabriel vai usar o quê? Ele vai usar a linguagem verbal para tentar traduzir para o profissional da saúde, no caso o médico, aquilo que ele está sentindo. Portanto, o texto seja o texto escrito ou o texto oral, é um elemento básico da prática clínica, como também é um elemento básico daquilo que hoje, no século XXI, a gente entende como literatura. Portanto, embora a gente tenha colocado aqui, né, eu tenho colocado para vocês agora, aproximações entre a prática clínica na área da saúde e a prática da criação literária, obviamente que literatura e ciência da saúde têm objetivos diferentes. A literatura é um compartilhar de experiências através de uma transfiguração da linguagem, através de um alumbramento da linguagem, através de histórias que contamos uns para os outros. As ciências da saúde usam a linguagem verbal, a palavra e as representações com uma finalidade muito mais prática, muito mais pragmática do que a literatura, né? Que é, no caso, intervir no seu corpo, intervir na saúde pública ou intervir na saúde individual para garantir que aquela pessoa saia daquela condição de desconforto, daquela condição que, inclusive, às vezes, ameaça a sua própria existência. Eu queria dar uma pequena pausa aqui, como eu tinha falado no começo da aula, e só para perguntar se vocês têm uma ou duas dúvidas, né, para me perguntar, né, ou se eu posso seguir adiante. Até agora está claro para a gente? Temos alguma coisa para pontuar? Como eu falei, no finalzinho, né, da aula, eu vou deixar o espaço para vocês fazerem outras perguntas. Posso seguir? Tranquilo, então. Então, eu vou deixar o espaço das perguntas para, de fato, a meia hora final, tá bom? Então, deixa eu voltar aqui, tá? E a gente vai continuar a conversar. Bom, então, seguindo adiante, tá, pessoal? A gente tem, então, né, algumas coisas mais específicas agora da pesquisa. Outra coisa importante para falar para vocês é como a literatura ela se interessa pela doença. Eu citei aqui, eu estou trazendo aqui para vocês os Lusíadas de Camões, a Ilíada do Homero e o Alienista do Machado de Assis como três obras clássicas que, de alguma maneira, tematizam a questão da doença. Eu poderia trazer também a Bíblia para vocês, né? O Pentateuco, por exemplo, os 5 primeiros livros da Bíblia hebraica estão cheios de cenas com doenças. Não vou entrar muito nesse detalhe aqui, porque eu estou vendo que eu já me estendi bastante, né? Já são 8h15. Mas, por exemplo, no canto 5 dos Lusíadas, você vai ter uma cena que descreve uma doença que acometia muitos navegantes europeus ao longo das navegações, que era o escorbuto, né? Então, Camões escreve de maneira muito criativa, muito engenhosa, os efeitos do escorbuto na fisionomia dos marinheiros portugueses que estavam no século XVI participando das navegações. Assim como, por exemplo, eu queria destacar o Alienista, né, do Machado de Assis. Por quê? Porque o Alienista, ele é um livro que fala sobre uma das principais doenças que a literatura pensa. Se vocês me perguntarem assim, Cristiano, qual é uma doença qual é a doença você apostaria que seria a mais frequente para que a gente encontraria numa obra literária? Seria uma gripe? Seria o câncer? Seria a AIDS? Seria o quê? Eu diria que seriam as doenças mentais, ou os transtornos mentais. Sem sombra de dúvidas, a questão da loucura é uma questão que fascina a literatura desde os seus primórdios. Você vai ter cenas da loucura
também tematizadas na cultura grega antiga, em tragédias gregas ou nas comédias gregas, por exemplo. Você vai ter referências à loucura na poesia trovadoresca galego-portuguesa, né, na poesia medieval galego-portuguesa, e você vai ter, por exemplo, uma das grandes obras do Machado, que é O Alienista, uma obra super atual, porque o Alienista não só fala de política, não só fala de loucura, mas fala de políticas públicas e fala também do poder, né, às vezes desmedido, ou da desrazão de algumas políticas públicas, né, que de alguma maneira eu acho que isso ajuda no debate contemporâneo. Então, literatura e doença não são um tema novo. Na verdade, desde o início da sua constituição, desde o início do seu desenvolvimento, a literatura tematiza a questão da doença. E por quê? Porque para a literatura, pessoal, interessa tudo o que é humano. E o que é mais humano do que a vivência, a experiência da saúde e da doença, tá? Bom, voltando agora mais especificamente à pesquisa, né? Como foi feita? Bem rapidinho, para eu mostrar para vocês algumas hipóteses. Então, eu mapeei obras literárias publicadas entre março e agosto de 2020. Na verdade, hoje eu acabei de concluir um artigo que eu já mandei para a revista, né, em que eu já falo de um conto que foi publicado agora em outubro. Então, na verdade, eu já estou começando a atualizar coisas que foram publicadas depois de agosto de 2020. Inclusive, quando eu publiquei meu artigo no Suplemento Pernambuco em setembro, esse artigo, ele aconteceu o que eu já imaginava. Eu mostrei onde eu pesquisei, né, enfim, quais foram as minhas fontes, e várias pessoas me falaram, olha, Cristiano, tem esse livro, tem essa publicação, que acabou não entrando no seu radar. Então, também, eu aceito super sugestões de vocês. Se vocês acharam algum blog, algum livro legal, que talvez eu não tenha conhecido ainda, eu agradeceria muito se vocês pudessem transmitir esse conhecimento para mim, né? Então, eu mapeei obras literárias entre março e agosto de 2020, em especial romances, novelas, contos e crônicas, e tenho usado uma fundamentação teórica interdisciplinar. Aqui, tá, pessoal, além da Susan Sontag, tem me ajudado muito as ideias do Foucault sobre a questão da medicina, né, sobre o nascimento da clínica, e tem me ajudado muito para pensar essas relações entre literatura, linguagem e sociedade. 3 autores, Antônio Cândido, Bakhtin e Walter Benjamin. Tá? Então, é só para vocês um pouco... Eu não vou entrar nessas fundamentações teóricas aqui, não é o caso agora, mas só para vocês saberem um pouco da onde eu estou partindo, o que é que está fundamentando o meu trabalho. E, para a escrita do ensaio, né, ou seja, esse daqui, o ensaio de setembro, tá? Eu, então, analisei aproximadamente 50 obras literárias. 50 textos, tá, pessoal? Não são 50 livros, são 50 textos. Então, o que eu estou transmitindo para vocês também são as minhas hipóteses a partir dessa leitura dos 50, aproximadamente, na verdade, eu acho que não são 50, são 48, se não me engano, ou 51, eu não lembro exatamente, mas aí no Pernambuco a gente arredondou para 50, né, para ficar um número redondo. Bom, então, o que eu concluí? Ou melhor, o que eu já comecei a sistematizar em termos de hipóteses? Primeiro, me chama a atenção o modo como... eu queria começar aqui da parte de baixo do PowerPoint. Primeiro, me chama a atenção o modo como... Não é? Eu imagino, quando vocês me perguntam assim, Cristiano, teve alguma coisa que você imaginava encontrar bastante nos textos e você não encontrou? Aqui está o que eu destaquei agora aqui em vermelho no PowerPoint. Eu achava que eu ia encontrar, pessoal, vários personagens da área de saúde, principalmente médicos. Mas, pelo contrário, são muito poucos. Não sei se vão aparecer outros, ou se talvez essa experiência mais da medicina vai aparecer com os médicos e as médicas, escritoras, escritores, enfim. Então, me chamou a atenção que há poucos profissionais da saúde como personagens. Além disso, há poucos eu doentes. É muito curioso como a doença, ela parece nunca acometer o narrador ou os protagonistas dos contos. Ela sempre está um pouco distante. É algum parente, né? É algum primo, é a esposa, é a namorada. E outra coisa, né, interessante é que esses poucos eus doentes também têm uma espécie de invisibilidade do corpo doente. Eu também imaginava encontrar vários textos que fariam uma reconstrução dos sintomas da Covid no nosso corpo. Curiosamente, não encontrei isso. Os corpos da pandemia, sejam os corpos doentes ou os corpos que nas histórias vêm a falecer em decorrência dos sintomas da Covid, né, dos efeitos da Covid, esses corpos também, tanto os corpos falecidos quanto os corpos adoecidos, eles também aparecem pouco em primeiro plano nas narrativas. Isso é muito interessante. Eu tenho até alguma hipótese sobre isso, mas a gente pode guardar
para as perguntas, né? Então, eles não têm aparecido em primeiro plano, eles aparecem mais em segundo plano, né? Então, primeiro, a primeira coisa que me chama a atenção, poucos profissionais da saúde como personagens e poucos eus doentes e poucos corpos doentes ou até mortos no primeiro plano nas narrativas. Outra coisa que me chama muita atenção é a questão do espaço, e aí me chama a atenção também porque eu passei muitos anos trabalhando sobre isso, sobre como narrativas trabalham a ideia de espaço nas suas histórias, né? O meu doutorado foi basicamente sobre isso. E o que a gente percebe? A gente percebe que existem duas vertentes, pessoal, do espaço nas narrativas da pandemia. Uma vertente é aquela que eu chamei aqui de espaços do isolamento. E a outra vertente é a dos espaços do movimento. Qual a diferença? A diferença está ligada ao tipo de personagem que esses contos colocam a lupa sobre, tá? Os espaços do isolamento são geralmente protagonizados por personagens da classe média ou da elite brasileira. Portanto, quando os personagens são da classe média ou da elite, os contos tendem, só sublinhando aqui o tendem, né? O seguinte significa que há exceções, mas quando os personagens são da classe média ou da elite, né, da classe rica, o empresariado brasileiro, por exemplo, esses contos tendem a confinar esses personagens. Esses personagens, eles não saem para a rua. Eles ficam entre quatro paredes, na sua casa, no seu apartamento, na sua propriedade rural. Tem um outro conto em que os personagens saem da cidade grande e vão para uma fazenda, para um sítio, né, no interior dos estados nos quais eles moram. Então, as histórias são sobre esses confinamentos, os conflitos que acontecem nas histórias nascem da decorrência desses confinamentos. Nos espaços do isolamento, existe uma dicotomia muito grande, turma, entre o espaço doméstico, que é o refúgio contra a Covid, o lugar do isolamento social, em contraponto com a rua. Então, há um conflito e uma dicotomia, né, entre rua, por um lado, e o espaço doméstico, por outro. Já as narrativas dos espaços em movimento mudam o foco para outro tipo de personagens. Os personagens que protagonizam as narrativas dos espaços do movimento são personagens que estão, em alguma medida, marginalizados ou em alguma dimensão de vulnerabilidade social. Tá? E aqui, o que acontece? Esses personagens, eles às vezes não podem ou não conseguem entender as questões do isolamento social e, por isso, vão para a rua. Ou, como é o caso de personagens moradores de rua, eles já estão na rua, eles não têm como se abrigar de alguma maneira, né? Portanto, é muito interessante que, enquanto nos espaços do isolamento tem uma dicotomia entre o espaço doméstico e a rua, nos espaços do movimento, a rua toma protagonismo. E os personagens, eles o tempo inteiro estão transitando pela cidade. Isso é muito curioso, tá? Então, esses personagens, eles se colocam num duplo risco. Como eles estão numa situação de marginalização social, de vulnerabilidade social, eles já são naturalmente vítimas da violência nas ruas. E agora, a camada do risco da violência é acrescentada da camada do risco da contaminação do vírus. Então, são histórias que têm uma tensão bastante acentuada. Trouxe para vocês dois exemplos. Então, aqui, no caso de um espaço de isolamento, a gente tem o conto Cruzadismo, do Sérgio Tavares. É um conto recente, que foi publicado na revista Gueto, agora em outubro. Ele é um conto, você deve estar chamando a atenção de vocês aqui, que tem uns quadradinhos, né? Porque o conto, ele brinca um pouco com a lógica das palavras cruzadas, mas isso aqui não é o foco da gente hoje, né? Então, um típico exemplo de como o espaço do isolamento funciona está aqui. Então, teve início a pandemia do Covid-19. Selmo e Regina se assustaram por serem do grupo de risco, mas não embarcaram na loucura do papel higiênico e do álcool em gel. Enfrentaram o isolamento com parcimônia, fazendo compras por delivery, que higienizavam com água e sabão. Depois espirros de álcool 70 graus. Selma aprendeu, com vídeos de receitas no YouTube, a fazer pão e massa de pizza. O recorte do mundo que viam era a vista da varanda. Eu acho que aqui essa frase, eu acho que ela sintetiza muito, muito bem o que são essas narrativas do isolamento, né? Então, esses personagens, eles começam a ver o mundo recortados basicamente da sua janela e basicamente das suas varandas. E aí são narrativas, então, que elas acontecem muito dentro da mente dos personagens, dentro da alma dos personagens. São narrativas da memória,
de monólogos interiores. Muitas vezes também esses personagens eles estão tão confinados, né? Um casal como Selma e Regina, por exemplo, que o conflito do conto acontece porque essas pessoas que, por demandas de trabalho, da vida cotidiana, não viviam 24 horas sob o mesmo teto, começam a viver 24 horas sob o mesmo teto, e essa convivência causa atritos. Então é uma situação muito comum, né, das narrativas do isolamento. Baixaram aplicativos de banco no celular, passaram a fazer exercícios e meditação, assistiam lives tomando cerveja. A grande preocupação era com as filhas, enfim. Então, eu vou pular um pouco essas linhas para a gente seguir um pouco adiante. Mas eu acho que esse exemplo está claro, né, do que é o espaço do isolamento. Quem tiver dúvidas, nas perguntas, a gente volta para cá numa boa. E aí, né, a gente também tem um exemplo dos espaços do movimento, com esse conto da escritora Carol Ben-Simon. O conto chama-se As Ruínas Mais Belas. Ela publicou esse conto no Estadão, em abril, né, de 2020. E é um conto cujo protagonista se chama Edgar. Edgar, ele faz trabalhos, né, bicos, como a gente chamaria, né, lavando piscinas. Então, ele não conseguiu parar, né, de trabalhar. Né, e ele mora numa situação muito precária, no lugar onde ele mora, enfim. Então, aqui está um exemplo típico dos espaços em movimento. Ou seja, Edgar, que é o protagonista, no conto todo da Carol, fica vagando pela cidade. É uma cidade não nomeada, talvez seja o Rio de Janeiro, talvez seja São Paulo, enfim, é uma cidade grande brasileira. Portanto, Edgar, ele fica vagando. Ele vai de casas em casas. Ele vai nos hotéis para fazer manutenção das piscinas. E aqui tem essa cena que eu acho super interessante. Trabalhava agora nas casas que ficavam perto do Grande Lago. Isso aqui, quem trabalhava é o Edgar. Usava luvas e máscara. Ninguém chegava perto dele. Acionava um porteiro eletrônico e sequer aparecia no jardim para perguntar qualquer coisa ou conferir o que ele estava fazendo. Um copo de água seria demais. As pessoas com dinheiro ainda tinham o privilégio de ter medo. Então queriam todo o lazer dentro dos limites da casa. Algumas dessas construções possuíam muitas décadas de vida, o que se media pelo tamanho de tudo. Parecia que os sonhos, antigamente, tinham mais espaço para onde crescer. Então a gente percebe a situação em que os protagonistas de um eventual espaço de isolamento estariam olhando para Edgar, que é esse protagonista dos espaços do movimento. Então a gente percebe que existem esses dois espaços. O espaço público da paranoia, da contaminação, da violência, e o espaço do confinamento que os contos apontam está muito mais ligado a certas classes sociais, né, ao longo de 2020. E aí a gente continua, né, pessoal? Além dos espaços, há outras questões interessantes que eu queria trazer para vocês. Então, para as narrativas contemporâneas, a pandemia acentuou problemas sociais. Então, aqui, a questão, por exemplo, do Edgar, no conto da Carol Ben-Simon, é uma questão de desigualdade social. Mas os contos fazem questão de mostrar para a gente que a questão da desigualdade, ela não foi inventada pela Covid-19. Ela é um problema estrutural profundo do país em que a gente vive. Né? A mesma coisa acontece aqui também. Né? Nos espaços de isolamento, a gente tem, por exemplo, deve ter chamado a atenção de vocês, como Selma e Regina têm duas coisas que não são acessíveis a todo mundo no Brasil. Uma boa internet, no celular, por exemplo, o que implica num plano bacana de internet, de telefone, etc, etc, e crédito no cartão de crédito para poder, né, comprar coisas pela internet o tempo inteiro. Então, isso também, embora o Sérgio Tavares não fale das pessoas que não têm internet ou não têm crédito, está implícito que há também um comentário sobre desigualdade social. E esse comentário do acesso, por exemplo, a uma democratização de meios digitais, esse problema não começou só na Covid. Esse problema, ele é o quê? Ele é acentuado, né? Ele é desnudado para algumas pessoas ou para algumas classes sociais a partir dos problemas que são criados pela Covid-19, pela pandemia. Portanto, as narrativas contemporâneas, elas não jogam a culpa de todos os nossos problemas de 2020 na doença. Pelo contrário, elas apontam que a doença apenas ou piorou ou revelou para muitas pessoas aquilo que elas não queriam enxergar. Então, esse é um ponto que é bem interessante e é um elemento temático muito recorrente nessas histórias. Outra coisa importante é que a gente tem um tempo radicalmente partido, né? Esses contos, eles são muito vinculados à ideia de que há um antes e um depois da pandemia muito forte, né? A ponto de, às vezes, os personagens se confundirem temporalmente. Eu acho que isso reflete um pouco o que a gente sente hoje. Eu já disse em outros eventos, como parece que coisas que aconteceram com a gente em fevereiro ou em janeiro de 2020
teriam acontecido há 2 anos atrás, né? Não sei se vocês... A impressão que dá é que desde que começou a pandemia, né, em março, abril, a gente entrou numa espécie de tempo paralelo, e um pouco dessa sensação eu encontro nos contos. Alguns contos são bastante pessimistas com o pós-pandemia, né? Imaginando o Brasil e o mundo vivendo um futuro apocalíptico distópico. Os contos em relação ao futuro, pessoal, se dividem em 3 partes. Você tem uma parte dos contos que não está muito preocupada com o amanhã. Ela está preocupada em capturar, fazer uma fotografia, um print da realidade do agora, né? É o que eu falo no meu texto, que existe uma espécie de urgência de realidade, urgência do tempo presente. Uma outra parcela dos contos olha para o futuro pós-pandemia com otimismo, ou com alguma faísca de otimismo. Olha, a gente vai sair dessa. Nossa política vai ficar melhor. Vamos eleger melhores políticos mais sensíveis à questão da saúde pública, sem negar a ciência, por exemplo. Nós vamos fortalecer o sistema básico de saúde, nós vamos nos tornar mais solidários, etc, etc. Então, uma parte desses contos tem algum grau, não é absoluto, mas algum grau de otimismo. E há um terceiro grupo de contos em relação ao amanhã, que são contos que são bastante pessimistas, a ponto deles se aproximarem da ficção científica e das narrativas distópicas. Então, daqui a pouco, já estou fechando aqui, a gente vai ver um trechinho de um conto ligado a isso. E, além disso, né, o viés predominante desses contos é o realismo. A gente tem uma literatura das narrativas pandêmicas que são muito, muito realistas. A gente tem menos literatura fantástica do que eu imaginava, e a gente tem menos experimentalismos com invenção de linguagem, brincadeiras com a estrutura da narrativa, do que eu imaginava também. Boa parte desses contos tem um pé forte na crônica, tem um pé forte no jornalismo e tem um pé forte no comentário político. Exemplo, e aí eu já estou fechando, né, para a gente conversar um pouco, eu quero muito ouvir vocês, os comentários ou eventuais dúvidas. Um exemplo disso, tá, turma, no caso, eu trouxe para vocês um terceiro exemplo de conto, que é sobre essa questão do futuro distópico, né? Deixa eu mostrar para vocês aqui. Que é um conto da Simone Campos, que foi publicado na Folha de São Paulo. Não tem título, tá, o conto, eu estava até olhando agora há pouco, e realmente foi publicado sem um título específico. E nesse conto, o que a escritora Simone Campos, né, escritora carioca contemporânea, ela imagina? Ela imagina esse futuro distópico. É uma coisa bem Black Mirror, né, para quem é fã do seriado da Netflix. Ou seja, para ela, como consequência da pandemia, a gente vai ter uma destruição das democracias e estados totalitários que fazem, inclusive, um controle biopolítico muito grande sobre as mulheres. Para quem aqui está lembrando um pouco do romance da Margaret Atwood, O Conto da Aia, que também virou série, sem sombra de dúvidas, é uma influência para esse conto da Simone Campos. Inclusive, ela faz referência no conto ao Conto da Aia. Então, aqui é só um exemplo, né, para vocês visualizarem melhor o que é o pessimismo de alguns contos da pós-pandemia e como esses contos brincam, dialogam, se aproximam da distopia, da ficção científica. Nesse dia límpido, quem olha por cima do muro vê até o outro lado da Bahia, onde a ex-NASA, atual Future, está construindo a plataforma de lançamento para Marte. Os bilionários ainda estão por aqui, em seus bunkers, mas não vão ficar por muito tempo. Enquanto isso, a plataforma é construída por pessoal que trabalha quase que por casa e comida. Quer dizer, você tem aqui, né, nesse futuro pós-pandemia, a precarização do trabalho, que já é uma tendência que a gente observa em muitos setores, né, no capitalismo que a gente vive atualmente. Para o conto, essa precarização do trabalho vai se acentuar ainda mais no pós-pandemia. Todos os programadores que valem o que comem também estão trabalhando por casa, comida e a chance de uma passagem para Marte. Nós plantamos a comida, mas a economia foi parando de qualquer jeito, porque quem saía se infectava e contaminava os outros. Quem se isolava ou não conseguia trabalhar ou não conseguia receber o salário. Ninguém tinha dinheiro. Depois, ninguém tinha a quem pedir dinheiro. E começou-se o salve-se quem puder. Turbas cometiam saques e assaltos em meio a pilhas de cadáveres nas ruas. Esse conto, salvo engano, eu precisaria conferir, mas ele foi publicado em março, na Folha de São Paulo, né? Ele foi um dos primeiros contos, pessoal, sobre a pandemia, escritas por um escritor ou uma escritora brasileiro. E aí é um conto que reflete muito aquela ansiedade do caos social, que inclusive foi
foi muito usado politicamente, né, como argumento contra o isolamento social, por exemplo, mas havia uma expectativa de que talvez a pandemia, independente das políticas de isolamento social ou não, a pandemia poderia causar uma confusão, uma convulsão, né, social, que a gente chegou a ver em algumas cidades ao longo do Brasil, mas também em outros países, que depois, me parece, foi diminuindo, né? Havia também uma grande paranoia sobre desabastecimento, que aconteceu em alguns setores com alguns produtos, mas que também não foi um problema tão sério como a gente imaginava, né? Em março ou em abril. Então, acho que o conto ele expressa um pouco essa ansiedade, né? De como é que seria se a gente teria choques políticos intensos, né? Quase uma atmosfera meio de guerra civil, como decorrência da pandemia. Isso não aconteceu, pelo menos não aconteceu ainda, né? Então, turbas cometiam saques e assaltos em meio a pilhas de cadáveres nas ruas. As pilhas de cadáveres, por outro lado, a gente enxergou, né? A gente enxergou em diversos países, e a gente viu também algo de covas, né, covas rasas, covas comuns, né, aquelas cenas que a gente viu, por exemplo, no norte do país ou no Rio de Janeiro, por exemplo, né. Desabastecimento de todos os produtos por absoluta disrupção da cadeia produtiva. Que bom para a economia, não? Aqui levantamos um muro alto com arame farpado e deixamos vigias 24 horas, que frequentemente tinham que atirar para matar. Então, aqui é um ótimo exemplo dessa vertente da distopia. Algumas narrativas pandêmicas estão, sim, pensando o futuro próximo. Isso aqui não é um futuro distante, é um futuro próximo, e é um futuro da distopia que parcialmente é causado pela Covid. Porque eu digo parcialmente porque a gente percebe que nesses contos da distopia, eles já identificam uma fragilidade na saúde institucional das democracias contemporâneas, e essa fragilidade ela é abalada pela pandemia e por grupos políticos inescrupulosos que aproveitam para destruir, desmoronar, né, desgastar ainda mais essas instituições, que já estavam fragilizadas. Bom, pessoal, então é isso, tá? Eu queria agora, esse é um pouco o percurso da pesquisa para vocês, espero que vocês tenham gostado. Eu deixo aqui o meu contato para quem quiser conversar comigo ou me escrever, tá aqui, cristianoaguiar@gmail.com. Também eu estou no Facebook, no Instagram, no Twitter, quem quiser trocar uma ideia comigo, manda um e-mail ou me encontra nas redes sociais. E agora, né, eu queria muito ouvir dúvidas de vocês ou observações de vocês. Estou à disposição de vocês para a gente continuar conversando, tá bom? Olá, Cristiano, boa noite. Oi, Andressa, tudo bem? Tudo bem? Eu gostaria de pedir para tu comentar um pouquinho sobre a ausência dos corpos doentes em primeiro plano. Legal, Andressa. Deixa eu só tomar uma aguinha. Andressa, até algumas semanas atrás, eu não tinha uma hipótese muito sólida para isso, tá? E aí, é por isso também que é legal, né, a gente fazer esses eventos, porque as perguntas e as observações das pessoas ajudam muito a gente, Andressa, a pensar essas questões, né? Eu não sei se você lembra, mas ao longo da apresentação eu falei que acho que eu falei mais no início isso, eu falei que eu tinha apresentado um pouco das minhas pesquisas para a Faculdade Pernambucana de Saúde, né, para alunos das ciências biológicas, nutrição, medicina e por aí vai. E aí a gente conversou um pouco sobre isso, Andressa. Ah, tá aí, você tá aí. É mais fácil que aí a gente consegue conversar melhor. E aí, eu propus isso, assim, eu falei, poxa, o que é que vocês acham, né? Por que esses corpos não estão visíveis? Inclusive, a expressão corpos invisíveis ou corpos invisibilizados, ela, Andressa, foi um pouco definida ali, naquela conversa com esses alunos nessa conferência, né? Também, né, com a mediação das professoras, né, que estavam mediando o evento. O que eles trouxeram para mim de hipótese que eu falei assim, poxa, faz muito sentido. A gente teve a questão da não revelação dos corpos, ou do corpo doente, ou do cadáver, né? Então, ou melhor, duas questões. Você tem, primeiro, se você está com a Covid, o que acontece com você? Você se isola. E isso era muito mais, por exemplo, para além do isolamento, do distanciamento social, né, do isolamento social, aquela pessoa que estava com sintomas ou que teve o seu diagnóstico positivo para a Covid-19, essa pessoa ficava isolada, né? Então, essa pessoa ficava oculta da visão. Primeira questão. Portanto, o corpo doente
socialmente começa a ser percebido como um corpo que precisa ser ocultado. Não necessariamente como uma vergonha, mas inclusive por uma questão de saúde, porque é uma recomendação dos profissionais de saúde, dos médicos. Primeira questão. Outra questão, e isso era mais forte nos primeiros meses, Andressa, da pandemia. A gente tinha a impossibilidade das pessoas serem enterradas pelos seus parentes. Nos primeiros meses da pandemia, você tinha o que? A recomendação de que, se você falecesse, infelizmente, seja da Covid ou não, o protocolo era que você não poderia fazer o velório, né? Então você tem aqui um trauma que, inclusive, ainda vai durar muitos anos, é questão de anos mesmo. A gente tem só de pessoas que morreram da pandemia, a gente tem mais de 150 mil pessoas. Isso supondo que não foram mais, porque eu acho que a gente tem valores diminuídos, né? A gente tem valores subestimados, né, de infectados e da morte, mas eu não vou nem entrar nessa questão. Portanto, a gente tem centenas e milhares de famílias que, em especial, no início da pandemia, Andressa, não conseguiram fazer seu luto. Essa é uma questão traumática que eu acho que vai aparecer depois como tema literário também. Portanto, o que é que a gente tem? Resumindo, a gente tem o ocultamento social do corpo doente, e a gente teve, no início da pandemia, também a invisibilidade por questões de saúde, também do cadáver, em especial do cadáver que estava, né, que surgiu porque a pessoa morreu por causa da Covid. Portanto, o que acontece aqui? É possível, pensando com o Antônio Cândido, tá, em especial no que o Antônio Cândido pensa em literatura e sociedade, ou em educação pela noite, que aquilo que a gente chama de fator externo, aquilo que o Cândido chama de fator externo, né, elementos do mundo social, e dentro dos fatores externos, ou seja, dos elementos do mundo social que influenciam a literatura, às vezes, Andressa, para o Cândido existem mecanismos profundos de organização social que são captados pelos fatores internos dos escritores. Portanto, quem sabe a questão do ocultamento ou da invisibilidade do corpo doente ou do cadáver, que se tornou uma prática social nos últimos meses na pandemia, entrou profundamente no imaginário interno dos contos da pandemia. Então, essa é uma possível explicação para que a gente não tenha tão fortemente, né, o corpo doente em primeiro plano ou o cadáver em primeiro plano também. Obrigada. Cristiano? Oi. Ô, Daniel, e aí? Um abraço aí. Tudo bom? Tudo bem? Assim, eu tinha algumas questões, mas eu vou me focar nessa última parte da sua fala sobre a questão dos finais, né? Que oscilam muito entre um otimismo e um pessimismo. Eu acredito que o pessimismo se deva também muito por conta de questões que fogem um pouco da questão da própria doença, né, devido ao nosso cenário político atual, né, em que você tem questões que não são relativas à doença, mas às políticas públicas que você menciona, inclusive quando mencionou o alienista, mas eu queria saber sobre um outro tipo de final, um final que uma colega ela define como final agridoce, que é um final que não chega, não é otimista, né, mas ele dá uma sensação de continuidade dentro de um ambiente que a gente talvez considerasse melancólico, né, eu queria saber se você encontra esse tipo de final, um final que a vida continua não feliz, mas também não desesperadora, como seria num final distópico, se há a presença disso, mais ou menos como ela aparece, e se pensar nesse final talvez mais coerente, não sei se coerente, mas seria mais coerente quanto uma dinâmica de pensar isso, né, das narrativas, né, em vez de ficar em polos tão opostos como um otimismo exagerado de que tudo vai mudar e tudo vai melhorar, porque estamos vivendo uma coisa ruim, ou de que tudo mesmo vai descer ladeira abaixo e a gente não tem mais salvação. Uhum. Ok, Daniel. Então, primeiro, em relação ao pessimismo, eu concordo contigo. Há questões políticas, né? Há um subtexto político aí. Boa parte do pessimismo que a gente encontra nessas narrativas
tem a ver, claro, com um vírus que ainda a gente não conhece tão bem, né? Algumas dessas narrativas foram construídas em março, em abril, em maio, quando o vírus ainda era mais desconhecido para a gente, né? Hoje a gente sabe melhor, hoje os profissionais de saúde, eles conseguem tratar melhor o vírus, existem protocolos mais precisos de internamento, intubação. Eu tenho conversado com amigos sobre isso, amigos médicos em relação a isso. Então a gente tem um conhecimento do vírus que é melhor do que no começo da pandemia, mas que o vírus ainda é misterioso, né? Então tem um pouco a ver com isso, né? Ou seja, o perigo do vírus, o vírus é um mistério, e diante desse mistério, muitas vezes minha resposta é uma resposta melancólica, né? Mas, sem sombra de dúvidas, além disso, eu concordo totalmente contigo, você tem a questão política, né? Então, eu tenho muita curiosidade em algum momento, Daniel, de fazer uma comparação entre as narrativas pandêmicas dos Estados Unidos e do Brasil. Por quê? Porque a gente tem, tanto nos Estados Unidos quanto no Brasil, talvez os dois líderes mundiais do negacionismo da doença, né? E que, de alguma maneira, contribuíram fortemente para que essa doença fosse debatida em termos extremamente polarizados e que foram para lugares que eu não acho legais, em muitos casos, ou na maioria dos casos. Então, quando esse pessimismo aparece, ele aparece também enquanto um comentário político do que está acontecendo. E esse comentário político extrapola a questão biológica, ou medicinal, digamos, ou médica, digamos assim. Pelo contrário, ela se conecta com aquilo que eu falei um pouco no início, né? Era impossível a Covid-19 não ser polarizada. Por quê? Porque o vírus chega e há um ambiente. E esse ambiente não é só um ambiente natural, é um ambiente político e cultural, né? Então, isso pode se desdobrar em outras coisas que a gente pode conversar também. Em relação aos sinais agridoce, sim, a maioria, Daniel, são assim, na verdade, né? Então, recapitulando, em relação ao que é um pouco o debate sobre o tempo, né? Qual o tempo das narrativas pandêmicas, né? Então, recapitulando um pouco a questão do tempo, né? A gente tem, né? O que? A gente tem uma parte dessas narrativas que tem uma visão em algum grau de otimismo, só uma narrativa, que é do Chico Matoso, né, que também foi publicada na Folha bem no início, ela é bem positiva, assim, ela é quase meio utópica, assim. Mas as outras narrativas, elas acrescentam só um tempero de otimismo. Não é assim, que maravilha, vai ficar tudo lindo e maravilhoso, né? A gente tem uma outra parte que é extremamente distópica, extremamente pessimista, né, que é o caso do conto da autora que eu mostrei agora, né? E a gente tem a maioria, que é cujos sinais são mais agridoces e são finais mais voltados por agora. Por quê? Porque também são contos muito curtos, né, Daniel? São narrativas muito curtas, muitas vezes. Então, elas pegam uma cena, uma situação, exploram aquilo, né? E fecham. E ali, o presente continua e é um presente bem agridoce, assim, bem melancólico, né? Certo. E eu vi que tem... Desculpa, pode falar. E você acha, assim, que por essa maioria, mesmo sendo esses recortes, eles conseguem dar um certo panorama de como a gente está encarando, de fato, a pandemia agora? Sim, claro que, assim, eu tenho, claro, um pouco de ressalva de exigir da literatura que ela faça um trabalho de pesquisa social, né? Então é importante também pensar que a literatura tem seus mecanismos próprios e tudo mais. Mas quando você vai lendo as antologias que estão saindo, né, as antologias saíram na imprensa, né, eu analisei a revista, na imprensa, por exemplo, eu analisei a revista Gama, a revista Época, a Folha de São Paulo e o Estado de São Paulo. Você vai perceber que, de fato, como tem muita gente escrevendo, e, por exemplo, tem muita gente de Belém, por exemplo, escrevendo, né, que me chamou muita atenção, você vai perceber que você tem muitas visões, muitas vivências sociais da pandemia que vão aparecendo nos contos, né? Então, dá para você pensar assim, que embora a literatura não tenha não tenha a obrigação de fazer um trabalho de pesquisa de campo sociológico, historiográfico, os contos, eles podem sim ser uma ferramenta auxiliar para um historiador, para um sociólogo, pensar um pouco em temas, em personagens, em vivências e numa imaginação pandêmica. Eu acho que a gente poderia caminhar por aí. Eu vi aqui que tem perguntas, acho que no chat, né? Não sei se eu consigo comentar aqui, enfim, não sei se eu consigo ver aqui, ou se tem alguém que quer comentar o que já escreveu no chat. Cris, eu fiz uma no chat. Ok, Brenda, vamos lá. Tem só uma... Ô, Brenda, antes de você falar, tem aqui a Natália, não sei se ela está aí ainda, né? Ela falou um pouco da questão da mimesis de um raio-x pela semelhança e não pela diferença, né? Pela diferença, sim, é a literatura. Oi,
Natália tá aí? Então, Não sei assim, se alguém falou. tô Oi, aqui. Natália, você quer, antes que a Brenda fale, Brenda, eu tô vendo que parece que apareceu o nome dela primeiro. A Natália, você pode comentar e depois eu passo para a Brenda. Pode ser, Brenda? Tranquilo, tranquilo. Tranquilo, tá, beleza. Diga, Natália, você pode explicar um pouco melhor? Foi em relação àquela coisa que vocês estavam falando sobre, por exemplo, o raio-x ser uma representação também. E é isso que se assemelha à literatura e aos outros tipos de representação. E aí eu só comentei que um raio-x é uma representação de uma coisa real. E a literatura é uma representação de coisas ficcionais da cabeça do autor, assim, mais ou menos. Ah, sim, entendi. Aí, é isso que você está falando da semelhança e da diferença, né? Isso. Tá. Eu concordo contigo. Eu concordo contigo, Natália, mas só é que eu acho que, assim, concordo contigo em relação à questão da representação, por exemplo, do raio-x, né? Ele tem aquela representação, tem a intenção de construir um modelo visual, no caso, por exemplo, do raio-x, que está pautado por uma lógica da semelhança. Embora, obviamente, né, e não é isso que você está falando, mas eu só queria apontar isso, obviamente que por mais que a lógica da semelhança esteja por trás da construção da tecnologia do raio-x, ela nunca será absoluta, nunca haverá uma representação que coincida com a coisa em si, porque, afinal de contas, se ela coincidir, a gente nem precisa da representação, a gente precisa da coisa, né? Nunca haverá um mapa do tamanho do Brasil que aborde todos os minuciosos aspectos da paisagem física brasileira. No caso da literatura, o que você chama da mimesis da diferença, né? Eu imagino que você deve estar caminhando um pouco pelo Costa Lima, né? Que é alguém que eu gosto também, né? Eu acho o seguinte, que a única questão que eu gostaria de pontuar para a gente pensar é que depende um pouco, tá, Natália, de que tipo de literatura a gente está falando, né? E de que momento da literatura a gente está falando. Então, uma literatura muito ligada ao automodernismo ou às vanguardas vai buscar radicalmente uma representação, uma mimesis pela diferença em relação ao real. Em outros momentos da literatura, e inclusive em alguns momentos da literatura contemporânea, a gente talvez tenha uma literatura cuja lógica, em alguns casos, queira voltar um pouco para a semelhança. Estou pensando, por exemplo, em literaturas sendo produzidas com relatos de comunidades da periferia, ou vários poemas, ou contos identitários, né, que estão trazendo, por exemplo, a questão feminina, a questão racial afro-brasileira, de forma ainda mais evidente na literatura. Sempre na literatura, e eu concordo contigo, você vai ter essa busca da diferença, porque afinal você vai ter o vetor da ficção, né, cuja lógica é muito diferente de um raio-x. O raio-x ele não tem esse elemento ficcional agudo, né, mas eu acho que dependendo da onde a gente olha, dependendo do corpus, Natália, para o qual você olha, o elemento da semelhança e da diferença não estará tão, né, fora do debate da literatura que você estiver analisando, tá bom? Qualquer coisa, se você quiser complementar, eu vou passar para a Brenda, mas qualquer coisa, se você quiser complementar, estou super à tua disposição. Não, tudo bem. Obrigada. Tranquilo, eu que agradeço. Brenda. Oi, cheguei. Opa, e você aí? E aí? Não vou falar com nada, né? Eu tô ligada. Não, eu fiquei, na verdade, e meu comentário, meio pergunta, fica um pouco até na direção do que a Andressa estava perguntando com relação a essa coisa dos corpos do eu doente, que não figura, nem dos médicos. Eu fiquei pensando muito, eu não sei porque eu não consegui ler nada ainda, né? Eu estou um pouco atrasada com a literatura brasileira, porque eu estou tendo que dar conta de um corpo latino-americano. Mas eu fiquei pensando se a doença não aparece, se o Covid não aparece muito como uma sombra mesmo, assim, não tanto não tanto o retrato da doença, mas a ideia da sombra que paira. E aí eu fiquei imaginando que essa literatura podia ser uma coisa que refletisse isso, e aí você meio que já me diz, você depois fez um outro comentário, eu já fiquei meio no desmentido disso, você falando agora no final da tua fala, você chegou nisso, dizendo que a maior parte dessa literatura está muito próxima da crônica, do jornalismo, e desse modo de escrita realista que é bem profícuo aqui no país. Porque eu pensei que ele
pudesse, talvez, aí eu fiquei nessa expectativa, se não tinha nada que explorasse muito essa tensão, essa coisa da tensão, do suspense, do horror, e em que medida isso aparece. Uma outra coisa que a Andressa falou, que eu fiquei pensando, é porque uma relação que você fez imediata, que eu acho bem legal, que é essa coisa do corpo doente não figurar, pelo próprio ocultamento mesmo que a gente vive, ou seja, a gente não tem esse contato direto, mas, por outro lado, talvez porque, de alguma maneira, a gente aprende que o corpo doente... A medicina, né? Tu vês com Foucault, toda a história da medicina que Foucault vai falando é exatamente uma ideia de asepsia, e como se o corpo doente ele não tivesse mais nada para ensinar para a gente. Porque se você pensar nisso, tipo, o quadro da lepra que a gente tem na antiguidade, o corpo doente ele ensinava muito do aspecto religioso. E aí o corpo doente, hoje em dia, ele não ensina. E talvez essa ideia de que a doença é uma sombra que ensina sobre algum aspecto político possa ser... Não sei como é que funciona com a brasileira, mas eu fiquei pensando isso muito pegado no que eu estou lendo da literatura contemporânea latino-americana, não sobre o Covid, mas do que ela pode abrir com o Covid, porque eu estou lendo um pouco antes disso. Aí eu fiquei pensando, talvez... umas coisas nesse sentido. Eu não sei como é que tá de produção, se tu puder comentar algo assim. Então, em relação eu também tinha uma expectativa, Brenda. Primeiro, assim, você fala assim, olha, nessas narrativas a Covid fica como uma sombra, né? Eu concordo contigo. Só que essa sombra, ela de modo geral, salvo algumas poucas exceções, dessas 50 narrativas que eu analisei, essa sombra, ela não é transfigurada ficcionalmente dialogando com o gótico ou com o horror, por exemplo, né? Ou com o fantástico, o hispano-americano. Também não tem muito assim, por exemplo, um Ecos do Kafka, por exemplo, né? Ou do realismo maravilhoso. Então, nada disso apareceu. Eu imaginava que apareceria mais. Então, quando a sombra da Covid aparece, ela aparece como uma sombra de uma ansiedade da vida cotidiana, né? Então, ela não está sendo ainda transformada no insólito, no fantástico. Por isso que você pode contar nos dedos os contos que foram por aí. Por outro lado, eu não imaginava que a distopia apareceria tão fortemente. Também não aparece tanto, assim, são em torno de 5 a 7 contos. Eu estou sendo muito impreciso, pessoal, porque é muita coisa. E eu não consigo lembrar de cabeça, né? Já faz um tempo, alguns desses contos eu li já faz um bom tempo. Então, em relação a essa primeira questão, a tua expressão sombra da Covid é ótima, porque é isso que realmente tá nos contos, né? São contos muito ansiosos, mas por outro lado essa ansiedade. Deixa eu só parar um pouquinho e perguntar, Diga. só inventando. Tem alguma coisa de loucura? Porque tu disseste que não tem essa coisa do gótico, do fantástico, a loucura tem. Tem, mas por outro lado também não tem tanto quanto eu imaginava, assim. Eu acho que tem um conto, ou é da Carola Saavedra ou da Verônica Stiger, né? Um das duas, eu não lembro agora, que tem um conto que, inclusive, a ansiedade da Covid leva a um estado que possivelmente é um delírio da loucura, ou até pode ser algo do fantástico, né? Acessar outros momentos da consciência. Então tem, mas muito menos mesmo. Né? Você tem muito menos essa questão da loucura nas narrativas. O que você tem realmente é essa crônica do dia a dia da Covid. Né? A crônica do dia a dia, seja focando no empresário, ou seja focando na classe média, ou seja focando, por exemplo, nos mais desfavorecidos socialmente e economicamente. Em relação ao corpo doente, sem sombra de dúvida, né? É um corpo racionalizado, né? Um corpo que ele é destituído de mitificações ou destituído de grandes interpretações, né? Ele é o que é, né? Então é possível que essa visão geral do corpo, né, com a clínica moderna e contemporânea, ela talvez também de alguma maneira influencie essa percepção do corpo nas narrativas pandêmicas. Então é de pensar, por exemplo, se a gente vai ver isso continuando, né? Ou seja, que a gente já está no começo da história, né? Eu estou aqui no futuro, quando a gente olhar para trás, esses contos são só o começo da história. A gente vai ter ao longo de anos, provavelmente, romance, antologia de contos, peça de teatro, né, sobre filme, né, sobre essas questões. Então, realmente, eu não tinha pensado nessa questão mais estrutural, epistemológica, a partir do próprio Foucault, que você apontou agora, e vale a pena voltar a isso. Então, eu te agradeço, inclusive, por essa sugestão. Né? Respondendo aqui ao Tiago Correia, eu coloquei o chat aqui. Tiago, eu não trabalhei com a poesia porque eu tenho trabalhado academicamente mais com a prosa, tá, Tiago? Então,
E a prosa, para mim, como eu acompanho há muitos anos com mais facilidade a prosa do que a poesia, porque eu tenho escrito mais sobre prosa, muito mais sobre prosa, e eu tenho pesquisado muito mais sobre prosa, academicamente falando, a poesia acaba entrando na minha vida mais como uma leitura de prazer, né? Agora pouco antes de dar aula para vocês, eu estava aqui com a Adília Lopes, né? Escritora portuguesa que eu descobri recentemente. Então a poesia vai entrando mais. Eu tenho coisas publicadas sobre poesia, tem até um artigo inédito que vai sair agora sobre poesia, mas para mim era mais fácil, porque eu já tinha algo mais, Tiago, sistematizado sobre poesia na minha cabeça. Mas a poesia com certeza entra em algum momento na pesquisa. Para mim seria interessante. Boa noite. Alguém me escuta? Oi, Brenda, escuto sim. Pronto, obrigada. Primeiro, parabenizar, né? A explicação foi muito boa. Eu achei muito interessante esse recorte de literatura e doença. E a pergunta que eu tenho é que, assim, se esse movimento é visto na literatura com alguma frequência, se outras pandemias e epidemias também tiveram esse lugar reservado na literatura, esse espaço, para seja a abordagem que for, com corpos doentes ou não, mas como se em outros momentos como esse, de crise como esse, com epidemias, pandemias, a gripe espanhola, por exemplo, se outros momentos como esse tiveram um espaço marcado na literatura. Essa, Brenda, é uma ótima pergunta, você tocou num flanco ainda aberto da minha pesquisa, tá? Você tocou num ponto frágil, por quê? Porque eu ainda não tive tempo de fazer um dever de casa maior sobre a história literária das pandemias. Então, eu não vou conseguir te dar uma resposta tão satisfatória quanto talvez eu gostaria de dar para você. O que eu posso dizer? Eu posso dizer, porém, que, por exemplo, se você está pensando numa literatura do final da Idade Média, do que às vezes os historiadores chamam de Baixa Idade Média, ou seja, os últimos séculos do período medieval, pegando também o século XVI, né, ao longo do classicismo, das primeiras etapas do Renascimento, você vai ter muita produção fazendo referência à peste, ou às diferentes epidemias de peste que em algum momento assolaram a Europa, por exemplo. Você vai ter, como eu falei, né, você também vai ter, assim, algo como escorbuto aparecendo em Camões, quer dizer, era visto como algo, entre aspas, epidêmico. A gente hoje sabe que é muito mais uma deficiência de vitamina, né, vitamina C, se não me engano, mas era visto como algo epidêmico que acometia os navios. Então ele está lá e ele radiografa, ele vai falar sobre isso. Então, cenas sobre a peste ou referências sobre a peste, você tem. Um exemplo é o Decameron, do Boccaccio, né? Que é um conjunto de contos, se chama de novelas, mas eu vou chamar de contos, tá? Que o ponto de partida do Decameron, a moldura narrativa do Decameron é a peste negra, né? Então você tem eu acho que, se não me engano, é Florença, quem souber me corrige aí, por favor. Você tem um grupo de jovens da elite, né, de Florença, que, como a cidade tá tomada pela peste, eles se exilam, eles se recolhem numa propriedade rural, não é? E lá, nessa propriedade rural, para passar o tempo e fugir do ócio, eles contam histórias. E as histórias serão o Decameron, né, escrito pelo Giovanni Boccaccio. Então você vai ter, sobre a peste, você tem muita coisa. Gripe espanhola. Até algumas semanas atrás, você tem, por exemplo, a peste do Alberto Camus, né? A Andressa está falando aqui, né? Embora, no caso, Andressa, a peste não seja exatamente uma resposta para uma pandemia especificamente, ou para uma epidemia, né? Até eu não sou de modo algum especialista em Camus, estou aqui só, agora vou improvisar, mas se fala até muito que a peste ali é uma metáfora da ocupação nazista na França, né? Não sei se isso faz sentido ou não. Sobre, Brenda, a questão da gripe espanhola, eu não tenho uma grande resposta para você. Mas há umas semanas atrás, a CEP e o Suplemento Pernambuco fizeram uma live, né? E eles convidaram as professoras Lili Schwartz e Heloísa Starling. Eu participei dessa live também, porque elas estavam lançando esse livro aqui, A Bailarina da Morte, a gripe espanhola no Brasil, né? A professora Lília e a professora Heloísa acabaram de lançar esse livro. E aí, como eu tinha lançado o meu texto, né, no Pernambuco, a gente decidiu fazer um debate. Então, eu debati com a Lília, com a Lília e com a Heloísa sobre isso. E elas me falaram, mas eu não tive ainda como também dar uma olhada nisso, elas me falaram nessa live que a gripe espanhola, Brenda, não teve tanta elaboração literária. E se você pensar, realmente, você não. Qual é o romance brasileiro da gripe espanhola? Eu não lembro, assim, né? Qual é a peça de teatro brasileira da gripe espanhola?
Você vai ter referências, claro, né? Tem um conto do Guimarães Rosa, eu acho que é a Heloísa ou a Lilian que citam, né? Que fala assim, no tempo da espanhola, ou seja, faz um marco temporal. Você vai ter crônicas do Nelson Rodrigues ou do Manuel Bandeira falando, né, sobre a gripe espanhola. Tem uma crônica famosa do Nelson Rodrigues em que ele vai falar do primeiro carnaval, né, pós gripe espanhola, né, e com certeza o primeiro carnaval pós-vacina, pós-Covid, Brenda, vai ser também um tema dos nossos cronistas, não tem problema. Então, 100 anos depois, a coisa se repete. Mas, por exemplo, no caso da gripe espanhola, aparentemente, por mais que a gripe espanhola tenha tido uma mortalidade absoluta, polarizou o Brasil também, teve fake news, teve negacionismo, blá, 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 blá. Isso, por algum motivo que eu não saberia explicar porquê, né, não apareceu fortemente na literatura brasileira. Eu lembrei agora que elas levantaram uma hipótese que seria a seguinte: como a gripe espanhola aconteceu em 18, né, 18, 19, né, ela esteve espremida entre dois grandes acontecimentos muito importantes, a Primeira Guerra Mundial e a Segunda Guerra Mundial. Então ela ficou talvez um pouco ofuscada, né, em relação a isso. Isso também está ligado à historiografia. A Lília e a Heloísa abordaram a questão de que até recentemente havia pouca historiografia no Brasil sobre a gripe espanhola. Talvez por quê? Porque a gente teve modernismo, a gente teve a quebra da Bolsa de 29 em Nova York, a gente teve a Primeira Guerra Mundial, a gente teve a Segunda, tivemos Estado Novo, né? Então, a gente tem um monte de coisas ali que talvez tenham ofuscado um pouco a gripe espanhola, e só nos últimos anos, segundo elas, no campo da historiografia e das ciências sociais, é que esse tema tem vindo à tona, né? Então, o que eu posso dizer é, aparentemente, existem algumas épocas em que a pandemia ela cola na literatura, e em outras ela acaba não colando. E aí os motivos têm que ser vistos individualmente para cada momento. Cristiano, sobre isso que você falou em relação à gripe espanhola, ela também não estaria relacionada à questão tecnológica, porque, por exemplo, hoje nós temos um acesso, ainda que com uma disseminação também muito grande de fake news e negacionismo, né, e de todas as polêmicas que parece que também houveram no tempo da espanhola, mas não só os meios de comunicação permitem que as informações circulem muito mais rápido, mesmo que entre vários outros acontecimentos de larga escala, mas também a própria questão dos meios de produção material do literário, que é o mercado editorial, uma facilidade maior, não só de publicar por meios tradicionais, mas de você se autopublicar, de você se fazer circular literariamente, independente de você estar dentro de um centro literário? Essa é uma boa pergunta, Daniel. Ela pode ser respondida de duas formas. Primeiro, se você compara a gripe espanhola com a Covid, provavelmente, não sabemos, provavelmente a gente vai ter mais narrativas da pandemia comparando esses dois momentos. E aí, claro, a comparação é meio injusta. Por quê? Porque a gente vive um momento de explosão de narrativas. As redes sociais, elas são tecnologias de construção narrativa. Estou no Instagram, por exemplo, eu vou fazer, depois que eu terminar a conversa com vocês aqui, com certeza, em algum momento, eu vou pegar um print, ou o Gabriel me mandou, eu tirei, vou botar no Instagram. Aqui foi minha aula super legal, organizada pelo pessoal da UFPE. Eu estou narrando uma história. Aqui está a foto, eu e meu namorado, né, jantando. Estou narrando uma história. Os avatares que a gente cria nas redes sociais, no Twitter, no Instagram, no Facebook, tem alguma outra, sei lá, tem TikTok, mas isso aí já é um pouco demais para mim, já não consigo alcançar mais. Eu estou ficando cada vez mais tiozinho. E aí, os próprios avatares que a gente constrói, Daniel, são arquétipos narrativos. Eu estudei aqui, eu gosto disso, eu sou assim, né? Então é impossível não narrar, né? O WhatsApp é um ambiente de narrativas, de compartilhamento de narrativas para o bem e para o mal. Então, sem sombra de dúvidas, o mundo que a gente vive hoje tem tecnologias de comunicação que são tecnologias de narratividade aguda, né? A gente poderia dizer assim. Essa é a primeira questão. Porém, supondo que a hipótese de que a literatura brasileira narrou pouco a espanhola, supondo que essa hipótese é correta, e eu acho que ela é, tá?
eu concordo com... Me parece que a Lília e a Heloísa apontaram argumentos muito sólidos. Não se explica apenas pela tecnologia. Por quê? Porque aí você tem que comparar com outros países. E eu também não tenho esse dado de comparação, né? Quer dizer, se eu pego a literatura brasileira e comparo com os Estados Unidos, por exemplo, é parecido? Eles também deixaram um pouco de lado ou não? É aqui que a gente precisa ter o valor. Então dentro daquela época, dentro das possibilidades daquela época, a questão tecnológica é importante, mas eu acho que ela não é fundamental para a gente bater o martelo sobre se a literatura brasileira narrou muito ou pouco. Entende meu ponto? Tá? No caso do mundo contemporâneo, é impossível não narrar. É impossível que as coisas não se multipliquem. E você tem hoje a ironia de que viralizar é um termo da internet, é um termo das redes sociais. Né? Já pensaram nisso? A gente vive um mundo pandêmico em que o vírus... E um termo positivo. Exato. E um termo positivo. Se você viralizou, você tá de boa, assim, né? Você tá... Fale mal, mas fale de mim, né? Se você viralizou, você deve estar famoso, famosa. Mas vejam que, então, é engraçado isso, né? Vocês vejam que, então, dentro do campo discursivo das redes sociais, a gente tem uma metáfora biológica do vírus para dizer assim, olha, se você fez um conteúdo que foi muito compartilhado, você criou uma pandemia comunicacional, digamos assim. Então isso mostra um pouco a lógica da nossa... do que a gente está vivendo hoje. O José fala aqui, né? Eu agradeço, não sei se ele está ainda aí, mas ele diz: existe uma menção à gripe espanhola na obra Eurídice, né? De José Lins do Rego. Não encontro muita coisa sobre isso em 30. Também, José. Eu não lembro, eu estou relendo algumas obras de 30 e eu não lembro de encontrar muita referência à espanhola. Engraçado. Mais perguntas? Não sei, Gabriel, se temos ainda, como é que vocês querem, né, fazer, enfim. Bem, enquanto tiver gente para perguntar, pode ir. Seguindo. Andressa, o evento do Genan será aberto? Eu acho que sim, não tenho certeza. Faça o seguinte, me manda um e-mail, tá? E aí eu dou uma conferida, e qualquer coisa eu te mando o link. Eu não lembro agora se vai ser aberto ou não, se já tem que fazer inscrição e se já encerrou. Mas me manda um e-mail, eu dou uma lembrança. Agora de cabeça eu não estou lembrando, tá bom?